Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma live do Nós na História. E hoje aqui na minha cidade tem uma chuvinha. Olá, já tem gente chegando. Tudo bem com a Tere? Já tá aí. A nossa convidada Lise Paré também já tá aqui. A gente está iniciando agora essa live do Nós na História. E quem acompanha aqui já sabe, mas eu vou falar se por acaso alguém está pela primeira vez aqui participando dessa live. Talvez você recebeu o link de um amigo ou de uma amiga. Então, Nós na História acontece todas as terças-feiras, 21h57 aqui no Instagram. E na quarta-feira, cedinho, às 7h30, já está disponível no YouTube. A live fica salva aqui no IGTV. Aí o meu marido, né, pastor Edgar também já entrou. E nós estamos aqui, ó. A Deide também já está aqui. Sejam todos bem-vindos. Então, talvez também tenha alguém entrando aí, ó, Gabriel Paré. Hoje nós vamos ter, com certeza, né, pessoas acompanhando a live de um lugar bem longe, né, bem distante, como tem um filme, da cidade de Santiago, né. Então já tô vendo aqui o pessoal chegando. Olha aí, pastor Misael Paré também já tá aqui conosco. Hoje a família Paré vai estar aqui, né, gente? Não é mais surpresa, né? Já revelei ontem aqui no Instagram que nossa convidada de hoje é a Lise Paré, uma amiga querida do coração. Já vou falar dela e vou chamar ela. E então eu quero lembrar, né? Quem está acompanhando Nós na História, que nós estamos numa série especial de 7 semanas com convidadas. Sim, nessa série é a convidada que escolhe o personagem ou a personagem, nos conta a história e o motivo da sua escolha. E eu tenho contado aqui algum momento especial que vivi com cada uma dessas convidadas, que são amigas todas do coração. E tem muitas, né, que até mais do que algum momento especial que vivi com cada uma delas, com certeza. E a gente tem contado aqui um pouquinho, aproveitando, né, esse tempo de dizer que temos que aproveitar, né, as oportunidades de falar aquilo que sentimos, né, aquilo que realmente sentimos pelos amigos, pelas pessoas que são importantes na nossa vida, né? Com certeza a gente tem pensado muito nisso. Olha aí, minha mãe tá entrando, tá dizendo olá. O pessoal já conhece, né? O meu olá, tudo bem? A Verena Salve também já tá chegando. Um beijo para todo mundo que tá entrando. Eu sei que nosso estado aqui no Rio Grande do Sul é frio, né? Então, com certeza, o friozinho tá chegando o inverno. A chuva veio, trouxe o frio. Eu sei que esse horário às vezes é um pouco tarde, tem gente que acorda muito cedo, né? Depois aí dessas semanas que tá já programada com todas as convidadas, né? Hoje nós estamos na 5ª semana e tem mais 2 ainda. E hoje eu já tava pensando, né? Como vai ser eu fazer as lives depois, contar a história sozinha sem as convidadas, né? Tá tão bom, tão maravilhoso receber aqui toda semana uma convidada, uma amiga, e dividir esse tempo, e Deus tem nos dado uma conexão tão grande assim, tão boa, não só essa conexão que a gente fica, claro, torcendo para que som, áudio, dê tudo certo, mas uma conexão de espírito, né, de pontos de cada personagem, de cada aplicação de cada personagem, porque nós na história, né, aqui no Nós na História, nós contamos histórias de personagens da Bíblia, com o objetivo de te ajudar a entender a Bíblia, e de que você também conheça um pouco mais do autor da Bíblia, que é Deus, né? Então, eu quero dizer, já falei que estamos nessa série especial, e eu também quero dizer que nós estamos fazendo um sorteio, né? Continuamos no sorteio do potinho, o famoso potinho tá aqui. Então, toda semana, no domingo, eu posto a pergunta quem será a convidada da semana. Quem tem acertado, né? Você pode participar. Até eu tenho dito que aceito mais do que uma resposta, né? Aí tem mais gente chegando, sejam bem-vindos. Quem tá participando, quem acerta, o nome vem aqui pro potinho, tá? Eu prometo que semana que vem eu vou revelar qual é o livro, tá bom? Semana que vem eu vou trazer aqui o livro, vou contar pra vocês, porque é a penúltima semana.
Aí realmente eu já falei que mesmo na última semana, né, eu vou dar oportunidade, a resposta vai ser óbvia, porque vai ser a semana do encerramento, né? Todo mundo que quiser então ganhar o livro é só responder a enquete que eu coloco no domingo à noite e você vai com certeza acertar. E aí o teu nome vem pro potinho aqui, né? E você vai poder concorrer ao livro, tá? Então na última semana o sorteio vai ser tipo assim, coração de mãe, né? Que vai ter assim, vai dar chance realmente para todo mundo que tiver interesse de ganhar um livro, que eu digo que o livro sempre tem tudo a ver com nós na história. Eu quero que antes de chamar então a nossa convidada de hoje, quero lembrar, né, que nas semanas anteriores nós tivemos aqui então essa jornada de 7 semanas do Nós na História, né? Então, se a gente parar para pensar aí, 7 semanas, 1 mês e meio, né? Toda semana, toda terça-feira, recebendo aqui uma convidada. E lá no começo, eu recebi aqui a querida Daphne Nunes e ela escolheu o personagem Josafá. E uma frase que ela nos deixou aqui, olha só, tem gente aí dizendo, ó, a minha amiga Lise, viu? A Débora, né? E a Débora acertou o sorteio, hoje já falei, o nome dela já tá no potinho, né? Então, eu quero dizer que a Daphne nos deixou uma frase, resumindo, né, um pouco da história de Josafá. Deus quer que demos a ele não apenas as decisões importantes, mas também a nossa vida diária. Se você ficou curioso para conhecer Josafá, depois você pode aí se organizar para ir assistindo essas lives todas com cada convidada, para você entender um pouquinho mais da vida de cada um desses personagens. Depois da Daphne, eu recebi aqui a querida Simone Bandeira, que nos trouxe a personagem Esther, e ela nos deixou uma frase: Deus tem nos chamado e nos despertado para cumprir nosso propósito de vida hoje, né? Então, vamos aí, né? A humanidade inteira tá ganhando um chacoalhão de Deus aí. Vamos entender a nossa missão, nosso propósito, arregaçar as mangas e fazer hoje, né? Depois recebi a querida Sandra Dalosto e ela contou para nós a história de Débora. E ela nos deixou a frase: Deus está levantando mulheres com a unção e disposição de Débora para deixar um legado a essa geração, né? Então, aí o que a gente está construindo, o que a gente está deixando, a gente está só pensando em fazer ou estamos fazendo, né? Então é tempo da gente aí guerrear nessas lutas que chegam, como Débora foi a nossa heroína de guerra, né? E na semana passada eu recebi aqui a querida Ângela Escobar e ela nos trouxe, na verdade seria Priscila, mas não tem como falar de Priscila sem Áquila, né? Então eu até disse para ela que eu ia colocar Priscila e Áquila, um casal que fez muita diferença, né? No tempo da igreja primitiva, da implantação da igreja na terra, a igreja de Jesus Cristo. E eles agiram, né, com total diferença e intencionalidade naquela época, e é o que nós precisamos viver até hoje. E a Ângela nos deixou a frase: precisamos viver intencionalmente para que outras pessoas conheçam a Cristo. Então eu procurei fazer aqui, né, um pequeno resumo de cada convidada que já teve aqui nessa jornada, cada personagem, cada frase, tudo isso vocês encontram aqui no Instagram, vocês encontram aí no feed, todas essas postagens, as lives salva, tem mais a Vera que também chegou. E eu vou, né, gente, já chamar aqui a convidada, aquela hora que eu coloco o dedo na câmera, tento não colocar, né, mas eu coloco. Então eu vou chamar aqui já a nossa convidada de hoje. Eu tento, né, ser delicada, não colocar o dedo na câmera, mas eu acabo colocando. Então hoje vamos receber a querida Lise Paré, já vou esperar ela entrar e daí ela vai dar um oi também, já conversar um pouquinho mais. Gente, hoje eu esqueci o relógio. Agora que eu lembrei, se o Edgar tá aí me ouvindo e quiser me trazer o relógio aqui, assim, devagarinho, né? Eu aceito, porque às vezes que eu trouxe o relógio tem dado certo. Vamos ver aí se a Lise recebeu uma solicitação para te entrar na live, e aí você clica aí para aceitar, e aí você consegue entrar aí. Se é que eu fiz tudo certo, né?
Será que tu recebeu a solicitação? Se não, você me avisa aí nos comentários. Então, hoje a Lise, né, gente, ela é a convidada geograficamente um pouco mais distante. Será que a Lise recebeu o convite para entrar? Ela é da cidade de Santiago. Será que ela recebeu? Lise, se tu ainda tá aí, coloca para mim um comentário se tu recebeu a solicitação, senão eu te envio de novo. A Sandra, querida Sandra, que estava aqui, que eu contei há pouco que ela nos trouxe a personagem Débora, acabou de entrar, tudo bem? A Sandra é uma parceira do Nós na História, tá sempre postando também no stories dela, ajudando a divulgar. Obrigada pelo carinho. Eu vou tentar de novo, tá? Então vamos. Eu vou tentar de novo, então, convidar a Lise. Eu enviei de novo, Lise, a solicitação para te entrar. Agora sim. Agora é. Olá, Oi, Ana, querida. tudo bem? Tudo bem? Demorou um pouquinho, a gente não é muito acostumada com essas tecnologias. Normal, eu também não sou. Eu ainda às vezes eu fico mais nervosa por causa disso, sabe? Porque eu não, também não consigo lidar muito, né? Mas a gente vai se virando, vai se desafiando, né? A gente ainda é do tempo do potinho. Do tempo do sorteio do potinho. Você é mais nova que mim, bem mais nova, mas eu já falei aqui com pessoas acima dos 45, tá? Porque eu já tô assim na reta dos 50 quase. Então, acima de 45 tem direito a fazer sorteio do potinho ainda, tá? Tá bem. Tudo Lizzie, que bom, Ana? tudo bem, que saudades, hein? Porque tu é a convidada que mora mais longe. E daí É a verdade. né? Que a gente assim não pode estar toda hora junto, né? E agora também, até as que estão mais perto também não tá dando, né? Com todas essas aí restrições. Mas nós temos assim geograficamente a distância maior, né? Mas também só geograficamente, né? Porque no coração tá todo mundo aqui dentro do coração, né? É verdade. Liz, querida, eu quero aproveitar então e te dizer seja bem-vinda, né, ao Nós na História. E eu imagino que você já tenha acompanhado também as outras amigas. E eu sempre coloco aqui alguma situação, né, que eu tenho especial vivido com cada uma de vocês, porque nesse momento eu quero aproveitar justamente para colocar aqui o meu carinho, a minha gratidão e em tempos assim que a gente está vivendo, né, que a gente diz que a gente não sabe quando a gente vai ter a oportunidade de ver de novo a pessoa, de falar de novo, né? Então eu quero aproveitar esse momento justamente para falar, expressar, né, deixar aqui registrado todo o carinho que eu tenho por ti, pela tua família, né? Então eu já quero aproveitar que eu não apresentei a Liz, então aqui nós vamos dispensar formalidades, vamos ter uma conversa entre amigas, mas a Lise, ela é esposa do pastor Misael Paré. Ela tem um príncipe, o Gabriel. Gente, é príncipe. E ela tem uma princesa, a Rebeca. Querida Rebeca, eu vou dar ó, um beijinho e um coraçãozinho especial para a Rebeca, que eu sei que antes ela já estava aí me dando oi, tia Ana, né? E ela é uma querida. E a Liz, então, e sua família moram em Santiago, gente. É bem longe daqui de Erechim. E eu tava, sabe, pensando e para cada uma das convidadas que eu fui falando, sempre tem uma ligação ou algo parecido, né, com alguma das histórias. E assim como eu falava da Daphne e da Simone, que eu via elas de longe nos congressos, porque a gente acabava se encontrando nos congressos, né? 3, às vezes 4 vezes no ano, 2 vezes. E eu te via também de longe. Mas deixa eu te dizer, gente, eu vou desativar aqui os comentários para a gente poder ver aqui a nossa convidada.
Vocês podem mandar coraçõezinhos para nós, depois a gente ativa de novo os comentários, tá? Então eu também vi, mas eu vou te dizer uma coisa, Lizzy, eu te via, tá? Mesmo que de longe, mas eu te vi. E existe algo que me chamava muita atenção sempre. Você sempre estava junto com o teu esposo, com a tua família. Assim, eu vejo assim que aqui por nós aqui em casa, às vezes, a gente se dividia, né? Também pela questão do tempo que se cumpriu o horário do trabalho, né? Então, isso precisava dispensa, precisava uma organização. Então, às vezes a gente dividia, né? Mas mesmo assim, em outros tempos, às vezes por questão financeira, então às vezes a gente dividia, vamos no de casais juntos, vamos juntar o das mulheres e programar as férias em família. Tem muita gente que está nos ouvindo aqui que viveu tudo isso, essa época, e também deve ter feito isso. E alguns eu ia sozinha, tipo dos jovens, né? Que eu ia junto com a excursão dos jovens. Mas algo que me chamava a atenção é que sempre eu via você junto com a tua família, com o teu esposo, sabe? Sempre. Nunca via Alice sem o pastor Misael, nunca vi o pastor Misael sem Alice. Então isso me chamava muita atenção, assim, mesmo que de longe, né? E aí, como eu tive recebendo aqui a Simone, a querida Simone, né? Quando eu contei aqui, nós conversamos que quando eles vieram embora para Passo Fundo, a gente se aproximou mais. E então você tinha mais afinidade, conhecia mais a Simone. E eu me tornei, então, a amiga da amiga, né? Foi através da Simone, querida, que eu digo que foi um presente de Deus, assim como eu falei na live com ela, né? Que Deus enviou eles para Passo Fundo. E então, junto, né, no pacote com a Simone, eu ganhei a amiga Lizzie também, porque vocês se conheciam, tinham mais afinidade. E aí surgiu uma oportunidade que eu vou contar agora, né? Que a gente pôde, então. Gente, eu já fui na casa da Lizzie e eu vou te dizer uma coisa, Lizzie, na tua casa eu me senti em casa, sabe? Que bom. Foi um momento muito, muito maravilhoso que a gente viveu juntas. E tu sabe que muitas vezes a gente vive as coisas e realmente, quando a gente está vivendo, a gente não se dá em conta, né? De muitos detalhes ou dos cuidados de Deus. Aí o tempo passa, também são coisas que às vezes a gente, como ser humano, não lembra sempre, né? A gente esquece. Mas aí quando chegam momentos assim, da gente relembrar, da gente pensar, né? Ativar aí o chip, como a gurizada diz hoje em dia, né? A gente realmente começa a reviver coisas e a gente começa a entender, assim, perfeitamente, sabe? O plano perfeito de Deus. E lá em 2017, 18, com a vinda da Simone para Passo Fundo, a gente conseguiu realmente se aproximar mais. Mas foi em 2019 que você aí organizou um encontro de casais, que era assim, mais ou menos, a gente está próximo, né? A gente está em maio, era junho, para o Dia dos Namorados. E foi quando aqui em Erechim, olha que cristocidência, né? A gente também estava organizando um encontro para os casais, para o Dia dos Namorados, e nós convidamos o mesmo casal para palestrar, que foi o pastor Samuel e a Simone. Só que o nosso encontro foi um pouquinho antes do Dia dos Namorados. E o de vocês aí em Santiago ia ser um pouquinho depois do dia, né, dos namorados. E a gente tinha combinado com o pastor Samuel e com a Simone que a gente iria fazer um treinamento em Santa Maria. Na live aqui com a Simone eu contei isso, né? Eu não vou poder dar muitos detalhes aqui. Mas eu falei, até mencionei que você teve conosco lá naquele encontro, já vou chegar lá. E aí, a gente então, quando eles vieram, né, palestrar aqui para os casais, para o Dia dos Namorados, eles falaram que estariam indo para Santiago também palestrar, né, para o Dia dos Namorados também, para o encontro de casais. E aí foi tudo muito rápido. A gente viu que as datas eram bem próximas, né? Era possível a gente ir junto, a gente fazer tudo isso. E hoje eu vejo assim, né? Esse encontro que foi Deus que estava planejando para as nossas vidas. Então foi lá em 2019, eu até a gente procurei a data nas apostilas do curso e foi lá pelo dia 22, 20, por aí 21 de junho de 2019. E a gente então teve a oportunidade de passar um tempo juntos. Foi muito maravilhoso. Como eu falei, eu me senti em casa na casa da Liz, não foi difícil de ver
que tudo aquilo, Lise, que eu realmente via, né, de longe, como eu falei, eu vi e vivi de perto, sabe? Eu tenho, assim, você e a tua família no meu coração, por tudo que a gente viveu naquele momento. Os nossos filhos crescem muito rápido. Hoje eu tô com a minha filha com 18 anos e é difícil. Agora ela quase não quer mais viajar com a gente. E aquela viagem, ela foi conosco, né? Teve um momento também, assim, dos nossos filhos, os maiores, os menores, todos juntos, né? Foi muito, muito importante tudo isso que a gente viveu aí. E não foi difícil. Eu logo tive afinidade contigo. A gente tem algumas coisas parecidas, né? No jeito de lidar com a casa, com família, né? E a gente se afinou também. E como eu falei antes, a gente acabou, né, conseguindo levar a Lise para o tal do curso, né? Que a Lise até então não estava inscrita, mas naqueles dias ali, um pouquinho antes, a gente conseguiu. E você foi junto conosco, né? E eu vou dizer para vocês, e o pastor Misael foi buscar ela. Eu acho que não deu 24 horas que eles ficaram separados. A gente conseguiu levar a Lise, mas ele foi buscar, né? Mas de tudo isso, Lise, ainda tem um momento muito especial. Aí eu preciso dizer uma coisa, que eu me senti tão em casa na tua casa, que eu fui parar até na casa da tua sogra, né? E eu e a Rebeca aí, né, usando o liquidificador da avó, a gente até fez uns bolos aí na tua casa. E agora eu tô te esperando, Rebeca, pra gente fazer uns bolos aqui em casa, viu? Então, nisso tudo, teve um momento, né? Todos esses dias foram especiais, mas nisso tudo teve um momento assim muito especial que hoje, ainda hoje, eu quero te dizer assim que agora, depois, né, um pouco antes da gente iniciar aqui, o Espírito Santo veio assim como um presente dizer para mim, né, que a gente estava vivendo naquela fase, os casais que se encontraram ali, foi naquele momento que a gente foi visitar a igreja, que vocês também fazia pouco tempo que vocês tinham voltado, né, para Santiago. Me corrija se eu estou errada. Vocês tinham voltado para Santiago há pouco tempo, estavam fazendo uma obra, né, arrumando algumas coisas e a gente foi lá ver. E naquele momento, assim, hoje, né, eu pensando, vocês estavam ali há pouco tempo, estavam passando por um processo de mudança, né, na vida. Nós aqui também em Erechim passando por um novo processo, um novo tempo nas nossas vidas. Estava conosco o pastor Daniel e a querida Ângela, que também foi convidada aqui. E eles estavam em Bento, né? Buscando um novo, que é o que eles estão vivendo agora. Aí estava também conosco o pastor Gessé e a Kelly, que a Kelly ainda vai estar comigo aqui, uma das convidadas que ainda estará aqui. E eles estavam também nesse processo em Sarandi. Então, assim, veio, né? O Espírito Santo me trouxe claramente, assim, um encontro que naquele dia, naquele momento, Deus permitiu nas nossas vidas, porque todos nós estávamos, assim, de certa forma, cada um dentro da sua realidade, da sua cidade, mas passando por um processo, né? De mudança, de transformação, daquilo que Deus estava preparando para nós e que a gente, na época, nem imaginava que um dia a gente estaria aqui falando sobre isso aqui, né? E foi tão lindo que Deus fez, né? Eu acredito que tu lembra, foi um momento muito especial e para mim foi um momento muito marcante. E eu também pensava assim, talvez para mesmas pessoas e para todos esses que eu citei que estavam presentes lá, não tenha tido talvez o mesmo impacto como para mim teve naquele dia, mas eu acredito que parando para pensar, né, o que Deus fez naquele momento, aquele encontro, né, o que nos levou de uma maneira tão rápida, assim, sem combinar muita coisa, deu tudo certo, a gente estava lá naquele momento, Deus preparou para nós um renovo, né? Foi um fôlego novo que Deus nos deu naquela tarde, naquele momento que a gente se encontrou, em especial aquela visita que a gente fez na obra da igreja. Eu acredito que tu lembra, né? E então eu queria deixar aqui registrado esses momentos especiais que eu vivi contigo.
lá em Santa Maria, no processo todo que eu vivi também, que eu contei um pouco mais na live da Simone, tu teve presente, foi minha parceira também de oração por um bom tempo. E eu agradeço imensamente, né? Todas as vezes, todas as orações. E, gente, a Liz é uma mulher de oração, ela sabe que na madrugada a fila é menor, como dizem por aí. E essa mulher é uma mulher de oração, e oração da madrugada. E eu quero realmente deixar aqui registrado todo o meu carinho, né, por ti, agradecimento pela tua família. E agora eu quero que você fale também, porque eu já falei demais. Quero te Ai, que você é bem-vinda e que você pode falar alguma coisa a mais que você queira sobre você, tua família e apresentar ou a personagem que você escolher, tá? foi um momento muito gostoso mesmo, né? Que Deus nos presenteou, né, Ana, de estarmos juntas. E é sempre bom estarmos em amigos, em amigas, né? E foi um momento muito especial mesmo. E esperamos que muito em breve a gente possa se encontrar novamente, né? E comer os bolinhos da tia Ana, que esses são muito comentados, né? Os bolinhos da tia Ana. Mas foi muito especial mesmo. E então, falando já do meu personagem, desde o momento que a Ana me convidou, me veio um personagem. E eu relutei com esse personagem no começo. E daí pedia para Deus me dar um personagem. E, e Deus insistia nesse personagem. Então, o meu personagem é Davi. E o porquê de eu escolher Davi, né? Algo assim ó, que chama muito a minha atenção, assim, foi no chamado de Davi, né? Então eu escolhi porque Davi, assim, era o menos provável da sua casa. E a minha história, assim, de casa, eu olhar a minha história, eu era menos provável da minha casa. Olhar para Lise, olhar para as colegas de escola, olhar para minha família, eu era a menos provável. Mas cremos que assim da vontade do Senhor, Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Eu venho de uma família também que seria menos provável, de uma família de outros costumes, de outras religiões, né? E Deus trabalhou, Deus agiu. O meu esposo, meu sogro, olhando para o histórico, era menos provável. Então, Davi, assim, eu me identifico, né? Que Deus, ele faz da forma com que ele quer e como ele quer. Então, o meu personagem é Davi nesta noite. Amém. Grande personagem. Grande personagem. Tá bem, posso continuar então com Davi? Pode, viu? Tá me Sabe o que? escutando bem, Ana? Tô te vendo bem, tô te escutando bem, tu também me ouve? Ouço bem. Uhum. Vou tentar ficar quietinha, né? Eu gesticulo muito, eu não paro muito, mas vou tentar ficar quietinha. Eu também sou. Mas tu sabe que agora eu tô tentando ficar mais quieta. Até a Simone comentou, né, que a gente demorou muito na live porque eu interagi muito com ela, né? Então, assim, então, se eu fico interagindo, a gente vai longe mesmo, né? Então, eu vou deixar vocês contarem a história do personagem, tá? Mas eu vou me segurar, senão qualquer coisa. Fica à vontade. Tá, então, Davi, ele, como eu disse, ele era o menos provável da sua casa. Ele não era um guerreiro entre os seus irmãos, né? Davi nasceu em Belém, era filho de Jessé, descendente da tribo de Judá. Ele tinha 7 irmãos, e esses irmãos, a olhos humanos, seriam os irmãos prováveis, né? Guerreiros, acostumados em guerras, fortes, mas Davi era apenas um pastor de ovelhas. Mas Deus escolheu Davi. Então, na época, quem era o rei era Saul.
E Saul já tinha sido desaprovado, seu reinado já tinha sido desaprovado pelo Senhor. Então o Senhor chamou o profeta Samuel que fosse até a casa de Jessé e ungisse um dos seus filhos. Chegando lá, chamou os filhos mais prováveis, Jessé chamou seus filhos, mas nenhum desses era. Então, faltava um, o pequenino, né? O esquecido, Davi, que estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, lá no campo, chamou e ele teve a certeza, ele teve a convicção que era aquele o escolhido. Deus falou que era aquele o escolhido. E Davi foi ungido. Só que essa unção, Davi no momento não sabia que era para ser rei. Era uma unção, e quando recebesse essa unção, era para algo importante, mas num tempo que ele também não sabia qual seria o momento. Então, ele era muito jovem e passou muito tempo. Foi ungido, a vida seguiu, voltou para cuidar os campos do seu pai, as ovelhas do seu pai. Seus irmãos guerreiros foram para a guerra. Em um certo momento, quando os irmãos estavam lá na guerra, ele foi chamado para levar comida para os seus irmãos. Então, ele deixou as ovelhas do seu pai e foi levar comida para os seus irmãos. Chegando lá, ele se depara com toda aquela situação, com Golias, o filisteu, afrontando o exército do Deus vivo já em 40 dias, né? Gritando, amedrontando o exército do Deus vivo. E então, o pequenino Davi, mas que havia uma unção nele, chegou já um momento de Deus começar a usar nas suas mãos, né? Então, Davi se prontificou. E quando Davi chegou lá no campo de batalha e viu toda aquela situação, e ele se prontifica, ele vai até o rei Saul e pede para lutar com o gigante, ele já tinha uma convicção no coração dele. Porque lá em 1 Samuel 17, do 45 ao 47, fala que antes de Davi lutar, ele já tinha a convicção que ele mataria o gigante e que ele arrancaria a cabeça do gigante. Então ele pede. Então Saul, já que não tinha outra escolha, não tinha outro guerreiro que tinha se prontificado, e estavam todos amedrontados, ele deixa Davi lutar. Quis colocar uma armadura em Davi, a armadura dele. Davi não era acostumado com nada de guerra, não era acostumado com armadura, era muito pesada, era muito grande, não era para a estatura dele. Então, Davi, ele se nega a usar. E uma lição que a gente tira, que Deus nos dá armas especiais. E durante a nossa caminhada, durante o nosso dia a dia, Deus vai nos ensinando, Deus vai nos acrescentando, Deus vai nos fortalecendo, nos dando experiências. Tanto que Davi diz, eu já lutei para defender as ovelhas do meu pai, eu já lutei com ursos, eu já lutei com leão e já matei, né? Então, ele foi adquirindo experiências. E experiências com Deus, porque Deus dava os livramentos, Deus que dava capacidade para Davi. Então, ele luta com o gigante, vai diante do gigante com aquilo que ele tem. Né? Às vezes a gente pensa assim, mas se eu fosse que nem a Ana, se eu tivesse o que a Ana tem, se eu tivesse as armas da Ana, né? Quem sabe eu seria uma vitoriosa. Não, Deus vai dar para cada uma de nós armas especiais, específicas para nós lutarmos. Nós somos únicas, né? Estava falando dos nossos cursos, nós somos únicas, nós somos especiais. E Deus nos usa. E Deus usou Davi. Davi pegou apenas 5 pedrinhas e na sua funda, no mais gauchesco, o seu bodoque, né, Ana? Ele foi
E não foi por acaso. Eu creio que não foi por acaso que foi ali na primeira pedra, né, que ele acerta no gigante, na testa do gigante, o gigante cai por terra, né? E ele, só que quando ele vai, ele diz que ele não está indo pelas suas forças, né, Ana? Ele vai e ele diz: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quantas vezes a gente se levanta na nossa força, na nossa capacidade e as coisas não dão certo. Mas quando a gente vai para a batalha, vai para a guerra e a gente vai com o nosso Senhor, na força do nosso Deus, Ele nos capacita, Ele nos faz vitoriosas, né? Para que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas. Então ele corre, ele pega a espada do próprio Golias, corta a sua cabeça. Só que chegou um momento que Davi, ele se torna muito famoso, né, Ana? Ele fica muito conhecido pelas suas atitudes, pelas suas vitórias, por ser um homem corajoso. Apesar de não ser um guerreiro, não ter um porte de guerreiro, ele tinha coragem, né, em Deus. Imagina, Então, Lizzie, imagina 40 dias aquele gigante afrontando o povo, né? E nenhum daqueles valentões de guerra tomaram a frente, né? Uma vez, quando eu já contei a história do nós na história aqui da Davi, eu disse, pois é, né? Talvez os próprios irmãos de Davi teriam dito assim, ai, se eu soubesse que era tão fácil assim, era só jogar uma pedrinha, né? Eu teria feito. Pois é, mas ninguém fez, né? Foi Davi que foi lá e fez. Então a gente vê assim que, claro que com certeza Davi ficou muito conhecido. Imagina, a notícia se espalhou, né? Por Israel sobre esse grande feito de Davi de ter vencido o gigante Golias, né? verdade. E então Davi ele fica famoso. Davi ele fica muito amigo do rei, ele começa a ter alguns privilégios, né? Ele fica muito amigo do rei, do filho do rei, de Jonatas. Jonatas presenteia Davi com a sua própria armadura. Davi, ele tocava a sua harpa, dedilhava a sua harpa, e os espíritos imundos que havia na vida de Saul, eles saíam. Então Davi começou a, a ocupar alguns espaços importantes. Só que isso começou a incomodar o rei. E o rei Saul começou então a perseguir. Sempre que nós nos levantamos no nome do Senhor, o que não é a favor de nós, o que não é a favor do nosso Deus, vai se levantar contra, vai incomodar. Mas a gente tem que ter convicção daquilo que o Senhor nos chamou, aonde o Senhor nos colocou, da forma com que o Senhor quer que nós sejamos e permanecer firmes, né, Ana? Então, Davi, com toda aquela situação, como Saul começou a perseguir ele, eles foram para batalhas e numa dessa volta de batalha, o povo fez um canto, uma música. Só que nessa música falava muito mais de Davi, porque ele já tinha conquistado o coração do povo também, do que do rei Saul. E isso também incomodou. Então a perseguição continuou. E ele teve que começar a fugir. E nessas fugidas, nessas idas e vindas do rei Davi, ele passou por muitas cidades. Então, onde ele passava, nessas fugidas do rei, ele começou a levantar grandes exércitos, ele começou a ficar conhecido porque esse espírito de liderança sempre foi muito forte, ele sempre foi um grande líder. E aonde ele passava, ele foi construindo exércitos, até mesmo fugindo para o deserto. E aonde ele estava, mais uma vez, ele começou a usar pessoas
que também eram desacreditados. Homens que não tinham mais crédito diante da sociedade, que eram os menos prováveis, né, os improváveis, e ele começou a dar crédito a esses homens e eles começaram a se aliar e ele formou um grande exército. Bom, numa dessas indas e vindas e várias cidades que Davi passou, ele se tornou rei de Judá, né, em Hebrom. Então, por lá ele governou por cerca de 7 anos e meio. Tá? Davi Deus já estava construiu seus... preparando, né? Deus já estava preparando Davi aí. Verdade, já estava preparando Davi. Então, ele conheceu Abigail, né? E assim foi construindo a sua história, foi crescendo, foi cada vez mais foi sendo reconhecido e engrandecido pelo Senhor, né? E uma frase que eu anotei aqui, Ana, que me chamou muito a atenção, foi que quando Deus quer te elevar, Ele coloca pequenas coisas na sua mão e te levará ao campo de batalha para te honrar. Deus nos dá pequenas coisas. Às vezes a gente assim, quando vier coisas de Deus, são coisas grandes. E às vezes Deus está nos dando pequenas coisas para ver de que forma nós vamos reagir, de que forma nós vamos tratar. Ele começou lá cuidando de ovelhas, simples. E Deus o levou ao campo de batalha, né? Ele foi enviado por Deus naquele campo de batalha, usado pelo Senhor. E lá o Senhor honrou ele. E muitas vezes nós fugimos do campo de batalha. Nós não queremos estar na frente do campo de batalha, mas é aonde o Senhor nos quer para guerrear. E como mulheres, Deus nos chama para guerrear em oração. Deus nos chama para guerrear, ministrando sobre a vida de outras mulheres, orando, chorando junto com outras mulheres, mas a gente precisa se colocar na frente, né, da batalha. Então, Sim, deixa eu aproveitar enquanto tu tá falando isso, eu vou ter que falar. Sim, naquela época, né? Na verdade, assim, hoje a gente fala assim, o pastor, né, que está à frente de um trabalho, cuida das pessoas, né? Naquela época, as pessoas assim não gostavam de pastores porque os pastores cheiravam a ovelha, né? Então, assim, Davi tinha o cheiro das ovelhas, o cheiro, né, do rebanho. Então, ele era sempre aquele excluído mesmo, né? Aquele que estava lá excluído. Mas justamente numa atividade que era tão comum na época, mas que era justamente não muito bem vista. Então, Davi lá sozinho, e realmente eu concordo contigo, que Deus já estava observando. Naquele trabalho que parecia ser assim, né? O menos, né? O que aparecia menos, digamos, naquela sociedade da época, lá Davi estava trabalhando, agindo com excelência naquilo que Deus estava dando para ele fazer. Tanto que ele defendia as ovelhas, que ele matava o leão, que ele matava quem vinha, né? O inimigo que vinha tentar comer as ovelhas, destruir as ovelhas, ele cuidava realmente, né? Ele guerreava até como um leão, com o urso para justamente defender as ovelhas. E eu creio que é realmente isso, né, que você falou, que quando Deus nos dá pequenas coisas nas nossas mãos, ele está testando como a gente vai agir, com que excelência, com que importância a gente vai fazer nisso. Porque como é que ele vai dar grandes coisas, coisas maiores, se no pouco a gente não demonstrar excelência, não demonstrar empenho, cuidado, zelo, constância, né? Tudo isso que você está falando, de se colocar, né, à disposição. é verdade, Ana. Às vezes, nas pequenas coisas, nós somos negligentes, né? Porque achamos que não tem grandes valores. E é onde estamos sendo testados, provados pelo Senhor. É verdade. Então, passou assim algum tempo, alguns anos, e o rei Saul morreu. E passado algum tempo, então, chegou o tempo de Davi assumir, né? Aquela unção
que ele não sabia para que era, mas que Deus havia preparado ele para ser rei de Israel. Então chegou o tempo dele ser rei de Israel, foi o rei que unificou, né, Ana, as 12 tribos. Foi um grande rei. Até hoje, se a gente chega em Israel, Davi, ele é lembrado, ele é citado com muito amor, com muito carinho, né? Como um grande rei, um rei que marcou a história mesmo. Ele centralizou a adoração ao Deus vivo, né? A Deus em Jerusalém. Então, foi Davi que continuou fazendo, né? Grandes feitos. Agora, não na frente de batalhas apenas, mas segundo a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor mesmo tinha determinado para a vida dele. Ele trouxe de volta, então, a arca da aliança para a capital do império, ajudou a construir um grande exército, que era um exército muito vitorioso, trouxe tantas vitórias para Israel, que aonde se tornou muito próspera, né? Israel se tornou muito através dessas vitórias das batalhas. Davi teve muitas esposas, teve muitos filhos. Davi construiu seu próprio palácio, né? Tinha o desejo de construir um templo a Deus, mas quem construiu foi o seu filho, né? Salomão, depois. Tudo certo, tudo perfeito, né? Tudo acontecendo segundo Deus tinha determinado sobre a vida, tinha sonhado sobre a vida de Davi. Mas não parou por aí, né? Davi, um grande guerreiro, um grande homem de Deus, com tantas qualidades. Davi, numa batalha, ele decide não ir, né? Uma batalha, ele decide ficar em casa. E aí foi um dos erros de Davi, querer estar num lugar que não era o lugar dele, né? Porque ele era um grande guerreiro. E ele decidiu ficar em casa. Foi neste momento, então, né, que ele olhou lá do seu palácio, desejou e possuiu Betseba, né? Foi nesse momento, então, que ele não imaginava que ia acontecer tantas coisas na vida dele por uma decisão que ele tomou, né? E então ele possuiu Betseba e ela era a esposa de um dos seus comandantes de guerra, de Urias. E quando ele ficou sabendo, então ele mandou chamar Urias de volta da batalha para ficar na sua casa, para voltar para sua casa, né? Querendo dar um jeitinho, né? Dar uma mãozinha e querer organizar tudo de novo. Só que ele não imaginava que Urias era tão fiel a ele. E Urias não voltou para sua casa. Urias ficou imaginando que os guerreiros estavam lá na guerra e ele estaria em casa descansando, né? Então ele descobriu que Urias não voltou para casa e mandou de volta então Urias para frente da batalha. E a gente sabe que quem está na frente da batalha são os primeiros a morrerem, são os primeiros a darem a sua vida, né? E lá Urias morre, né? Então aí começa a se desencadear vários pecados, né, na vida de Davi. E Davi começa vamos dizer assim, a esquecer dos planos de Deus, a se afastar, né, da real vontade do Senhor. Então, Davi mandou Urias voltar e Urias, aconteceu toda essa situação, Urias voltou e acabou depois morrendo na guerra, que foi tudo planejado, né, Ana? Tudo planejado para que ele não voltasse mesmo. Davi se casou com Betseba, tiveram desse relacionamento Salomão, que mais tarde se torna o rei, o grande rei Salomão, né? Mas teve consequências, né? E ele não imaginava, não esperava que tivesse tantas consequências, né? E
teve problema entre os filhos, teve problema filhos e filhas, pecados graves, pecados que jamais a gente imaginaria de uma história, de um histórico, de um homem até este momento que Davi passaria por tudo isso, né? Então as coisas começam a dar errado. E Davi estava quietinho, né? Aparentemente estava tudo bem, né? O povo estava sofrendo e aparentemente estava tudo bem. Até que Deus manda o profeta Natã falar com Davi e dizer para Davi que Davi precisava reconhecer o seu pecado, precisava se arrepender, né, de tudo que tinha feito e retornar, né, à vontade do Senhor. E lá no Salmos 51 foi um momento assim que nos relata bem a confissão, né, o arrependimento do rei Davi, né? Foi a contrição e a confissão, né? O Senhor, assim, vê um coração quebrantado, um coração arrependido, e Davi clama. E no versículo 11, ele diz, pede para o Senhor, não retires de mim o teu espírito, né? Porque sem o Senhor, sem o Espírito do Senhor, nós somos vazios, né? Mas eu não sei quantas pessoas estão nos vendo, nem quem está nos vendo e quantos ainda vão nos ver, né, Ana? Mas Sim. quantas pessoas chegam no momento da sua vida e se perdem, e erram, e pecam, mas há um caminho de volta, há um caminho de arrependimento, há um caminho de perdão, um Deus de amor, um Deus acolhedor, um Deus perdoador, mas precisa haver um coração quebrantado, um coração arrependido, para que o Senhor o conduza novamente sobre a sua vontade. Então, se nós lêssemos todo o capítulo 51, número 51 de Salmos, ele vai nos relatar, assim, uma oração, um coração aberto, necessitado de Deus. Então, que nessa noite, assim, muitas pessoas que nos veem, nos ouvem, possam abrir o seu coração, né? Saber que há esperança, sim, que o Senhor pode restaurar vidas, que Deus pode restaurar casamentos, Deus pode restaurar famílias, Deus pode perdoar, seja o pecado que for. Nós que denominamos pecadão e pecadinho, né? Nós que colocamos uma escala, né? Mas para o Senhor, pecado é pecado. Então, que possa até ler, né? Possa até ler, fazer da oração de Davi, né? A sua oração no Salmo 51. Entre tantos salmos, né, Ana? São mais de 70 salmos que o rei Davi escreveu, né? E então ele retorna à vontade do Senhor, né? E o Senhor fala em Atos 13, 22, Ana. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. Apesar do pecado, apesar das falhas de Davi, Deus olhou para o coração de Davi. E além de olhar para o coração de Davi, Davi era segundo o coração de Deus, né? Um coração arrependido. Então, que nós possamos buscar este abrigo, esse aconchego no nosso Deus amoroso, acolhedor, que nós possamos ser segundo o coração de Deus. Amém? E o que me chama a atenção, assim, Ana, também, entre tantos salmos que Davi escreve, que é um clássico, é o Salmos 23, a gente não pode falar de Davi sem falar dos Salmos 23, né? São experiências que Davi teve, e vamos falar mais uma vez lá no simples, né? Que foi com as suas ovelhas. E
A gente tem tempo ainda, Ana, porque a gente fala bastante, né? Ah, tem 7 minutos. Eu vou te dar Tá, 4 minutos para a gente encerrar nos últimos tá três. bem, tô no finalzinho. Tá, Então, eu quero ler, tá? O Salmos 23, rapidinho, tá. tá? Para deixar no nosso coração, assim, e para nós ver o quanto a intimidade, né? E, e as experiências que o próprio Davi tinha com o Senhor, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante os meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Ele conhecia, ele tinha experiências com Deus, tá bem? E para nós finalizar, então, Eu vou ativar aqui os para o pessoal poder participar. tá bem. O nosso Cristo, né, Ana? O nosso Cristo, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada nos fala que ele é da descendência de Davi. Olha que privilégio, né? Que honra para Davi, né? Que Jesus é da linhagem, da descendência de Davi, que está lá em Atos 13:33, chamado Jesus, filho de Davi. Em Isaías 53:3 nos diz assim, ó, fala de um Jesus menosprezado. Assim como Davi foi menosprezado, era improvável diante dos homens. Então, além de ser da linhagem, ele também foi menosprezado, mas chegou o momento de ser honrado. Amém? Então, pode ninguém te reconhecer, pode ninguém te enxergar, ter te honrado até o dia de hoje. Mas Deus nos ama, Deus te ama e vai chegar um momento de você ser reconhecido, não pelos homens. E pode ser que não seja aqui na terra, né? Mas o nosso anseio de um dia estarmos na glória com o nosso Deus, todo-poderoso, né? E é a Ele toda a honra e toda a glória. E não queremos essa glória para nós, mas que a nossa caminhada seja de vitoriosos, de herdarmos a salvação em Cristo Jesus, né? Então, o segredo, né, do reinado de Davi. Davi consultava a vontade de Deus antes de tomar uma decisão importante, que está lá em 1 Samuel 23, do 2 ao 4. Consulte a vontade de Deus para sua vida. Todos a gente possa lembrar em cada decisão, nas pequenas, nas grandes decisões, de consultarmos a vontade do Senhor para a nossa vida. Bom, Ana? Tá bom. Eu fico aqui, sabe? Eu tenho assim, realmente muito feliz eu fico assim de ouvir, porque eu sempre comento que eu tenho aqui o meu notebook, né, Lizzy? Que é um pouco antigo assim, Eu tenho o meu também. a caneta, né? E se eu fosse. O que me surpreende sempre é que Deus tem nos dado uma conexão com cada uma das convidadas que teve aqui, que se a gente for comparar ali as nossas anotações, é quase que passo a passo, né? Mas todas vocês sempre trouxeram algo que eu também aprendi. Sempre, porque a palavra de Deus é assim, né? A palavra de Deus, ela sempre se renova. Então, o mesmo personagem, pode você já ter ouvido até a história, né? Que Davi é muito conhecido, até as crianças conhecem Davi, que venceu o gigante Golias, né? Então, Davi, eu acredito que duas coisas que, pelos dois motivos pelos quais ele é mais conhecido, que venceu o gigante Golias e o homem segundo o coração de Deus, né? E claro, todos os salmos que Davi escolheu, como você escreveu, como você justamente até leu o Salmo 23. Então, eu vejo assim que
Sempre algo novo vocês trazem, algo que eu aprendo, uma particularidade de cada personagem que Deus tem colocado aí no coração de vocês, e eu tenho aprendido muito também aqui. E eu tenho certeza que quem está nos acompanhando, e em especial nessa jornada com convidadas, tem visto, né, essa crescente, o que Deus vem fazendo, é sempre uma coisa a ver com outra, essa, diríamos assim, essa palavra que está em moda, uma conexão, uma grande conexão aqui, né, que Deus está estabelecendo. Sempre alguém traz uma coisa, ressalva na semana seguinte, Deus fala de novo. Essa questão que você encerrou falando, né, justamente da gente colocar tudo diante de Deus. A gente vive momentos muito difíceis, há mais de um ano que a humanidade passa por um processo muito difícil, de grandes mudanças, de se readaptar, de se reinventar, e a gente muitas vezes, né, vai na nossa força e a gente precisa confiar em Deus realmente. E algo também que me chama a atenção que você falou, não quis te interromper antes, é exatamente sobre isso, né? Que eu sempre falo aqui, que eu comecei a contar as histórias dos personagens da Bíblia, porque muitas vezes eu ouvia pessoas dizendo, e eu não tô aqui, sempre eu digo que eu não tô aqui falando nem de igreja, nem de religião, e bem como você falou também no começo sobre isso, né? Dos nossos históricos, da nossa história de vida. Então, assim, nós estamos aqui para apresentar os personagens da Bíblia, para você conhecer a Bíblia. E você vê que exatamente esses homens e mulheres da Bíblia não foram perfeitos. Davi estava construindo uma linda história, parecia perfeita. E daqui a pouco, a verdade é que Davi comete um adultério e ele se torna um assassino, porque praticamente ele manda matar o marido da mulher com quem então, né, ele se casou depois, porque ele descobriu que era o seu comandante, né, ali de guerra, e ficaria uma situação muito complicada para ele, né? Então, ele pratica esses pecados. Mas o que muitas vezes, né, na nossa vida hoje, a gente justamente acha assim, agora eu pequei, eu errei, eu não tenho mais solução para mim, né? Não adianta eu tentar mudar. E o que a gente está dizendo aqui, né, Lise, é que o Deus é um Deus de amor e é um Deus que ele não julgou Davi pelo seu pecado. Deus esperou, sim, o arrependimento sincero do coração de Davi. E quando Deus viu isso no coração de Davi, né? Então, Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Deus viu um coração arrependido. E tem um versículo que diz na Bíblia, né? Deus diz, dá-me o teu coração. Então, Deus não está dizendo, me dá a tua cabeça, os teus pensamentos. Isso faz parte também. Depois, lá em Romanos, Paulo diz, né? Para a gente renovar a mente, renovar os pensamentos. Mas, em primeiro momento, Deus diz, dá-me o teu coração. Então, quando Deus viu o coração arrependido de Davi, houve perdão, houve solução, houve reconstrução. É claro que acontece, né? Uma colheita pelas nossas semeaduras, né? Mas houve sim uma reconstrução na vida de Davi. É o que Deus pode fazer nas nossas vidas hoje. E o que a gente tem que estar, né, preparado é que muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, e às vezes pessoas próximas, até próprios familiares, né, não vão esquecer facilmente daquele pecado, daquele erro que a gente cometeu, e podem continuar até nos julgando por isso. Mas o mais importante é que a gente sabe que Deus, ele não vê mais o pecado. Quando ele vê um coração arrependido, com vontade de uma mudança de vida, né? Para ele não existe mais aquela mancha, aquela culpa, e Deus realmente vê uma nova pessoa, né? Então que a gente possa se agarrar nisso, né? Que há sim solução para qual tenha sido, né, o nosso erro, o nosso pecado, porque senão eu às vezes digo, e acho que já teve uma convidada que disse aqui, né? Se tirar Jesus de nós, não sobra muita coisa boa. Então a gente tem que, né, permanecer aí firme com Jesus, com Deus, que é um Deus amoroso e perdoador, como você me falou. Quero te dar um tempo para te também se despedir, né? Porque nós estamos em 10:01, 10:02. Estamos no tempo. Tá bem. Ana, obrigada de coração por esse convite, essa oportunidade de estar contigo. Tá? Te acho, já comentei contigo isso, muito corajosa, muito guerreira em ter tomado, né, essa atitude de trazer, né, a Bíblia Sagrada, né, de uma forma contada que as pessoas possam entender, que as pessoas possam
abrir o seu coração, né? Que Deus continue te usando, Ana, que a cada dia mais cresça mais e mais as pessoas que assistem. Que Deus abençoe a tua casa, teu ministério, a igreja onde você serve a Deus, a tua filha, né? Tudo que fizemos para o Senhor, né? Tudo, nada é em vão, mas tudo o Senhor guarda com amor, com carinho, nos retribui segundo a sua vontade, segundo o seu querer e no tempo certo, né? Então, obrigada, amiga, por esse tempo de estar, um tempo precioso mesmo de estar contigo. Amém. E eu também, Liz, quero então te agradecer, né, pelo teu sim mais uma vez. Você também foi muito corajosa, porque eu sei que você também é um pouco tímida para essas coisas. A gente, assim, quem nos vê aqui, assim, falantes e tal, acha que tá tudo tranquilo, né? Não faz ideia do que é o nervosismo para nós, né? Para a gente estar aqui, o quanto é desafiador. E eu sei que foi para ti também. E te agradeço imensamente por ter aceitado, por ter sentido essa coragem, né? E um abraço para ti, para o pastor Misael, para o Gabriel, para a Rebeca mais uma vez. Um beijo grande para vocês. Um abraço também para todo mundo que acompanha nós aqui. Depois que eu reativei aqui os comentários, eu vi que teve aí o pessoal que entrou dizendo bênção. Eu vi que as nossas outras convidadas, a Sandra, a Daphne, passaram por aqui também, tá? Então, gente, a live fica gravada. Amanhã cedinho tá no YouTube. E semana que vem tem mais. Ai, eu já tô ficando triste, porque tem mais 2 semanas e eu já tava pensando como é que vai ser depois eu voltar a fazer sozinha. Acho que eu vou chamar mais amigas, viu? Lizzy, um abraço grande, beijo, tchau. Fica aí um pouquinho que eu vou tentar encerrar. E esse final sempre, né, a gente tenta, mas não consegue, às vezes, não dá certo de primeira. Agora foi. Tchau, um abraço.